Bom, no vídeo anterior a gente estava falando dos cenários, né, que a gente vai montar aqui, e que a gente quer mostrar é o efeito de correlação positiva e correlação negativa de três ativos entre si, né, no risco da carteira. Então a gente fez no Excel os três cenários, calculamos com a multiplicação das matrizes de risco e retorno, de variância e covariância no próprio Excel, né? E aqui estão as respostas, os resultados, né? E a gente vai comparar. No primeiro cenário, a gente tinha adotado que as ações não tinham covariância, né? E consequentemente não tinham correlação entre si. E na matriz de variância e covariância você vê aqui zerado a covariância entre A e B, entre A e C e entre B e C, como a matriz é simétrica, no outro lado também zerado. Dessa forma, quando a gente vai para o Excel, a gente tem a carteira ponderada com um terço, né, que é igualmente ponderada, pelo que dizia o exercício, né, você chega no retorno esperado de 15%, que é a média aritmética ponderada pelos pesos dos três ativos, e pela forma correta, né, de cálculo da variância da carteira, é uma multiplicação de três matrizes, sendo que duas são a matriz peso. Ela vem na forma de linha no início e na forma de coluna depois, para você tê-la como uma ponderação do quadrado do peso. E aí você vai fazer a multiplicação das matrizes aqui. Tem uma matriz intermediária no Excel, que é o produto dessa primeira com essa segunda, que vai dar também uma matriz linha, ou uma matriz 1/3. E essa matriz 1/3 é multiplicada por uma matriz 3/1, que é a matriz coluna. E aí você chega no único número, ou seja, a multiplicação dessas três matrizes dão o que a gente chama de matriz 1/1, ou um único valor, né? Esse valor é o valor da variância da carteira, então eu tiro a raiz quadrada dele, que eu chego em 12%. Aqui são as outras formas que eu debati com vocês. Descalcular, né, pela média ponderada dos pesos, do quadrado dos pesos. De qualquer forma, de um jeito ou de outro está errado, o que interessa é que você saiba o jeito certo. Pode ser que caia na sua prova, muito provavelmente, uma matriz 2/2 só de... Dado o tempo exíguo, né? Então uma matriz 3/3, o cálculo é mais complexo. É mais demorado, né, na verdade. Então é provável que caia de uma matriz 2/2 em que haja covariância, né, correlação entre os dois ativos. Então esse aqui é o cenário base, o cenário em que não tem correlação entre os ativos. Vamos ver o que acontece se a gente se a gente considera três ativos com os mesmos níveis de retorno, só que existindo correlação entre eles. É o segundo caso, está aqui. Perceba, eu não mudei nada no risco e no retorno dos ativos, só mudei o que está em amarelo aqui, fundo amarelo. O que é? Covariância de A e B, covariância de A e C, covariância de B e C. No primeiro cenário, voltando, era tudo zerado. No segundo cenário, eu considero correlação positiva. Ou seja, a pergunta que vai ficar é: o que acontece com o risco da carteira quando eu coloco ativos que têm correlação positiva entre eles? A resposta está aqui. Do 12%, perceba que não altera nada, obviamente, no retorno da carteira, porque o risco não afeta retorno. Eu continuo tendo os 15%, só que a minha carteira passa a ter um risco maior. Saiu de 12 para 12,9. Ou seja, quando eu adiciono ativos que têm correlação positiva, eu ando para a direita ali no meu plano risco-retorno, né? Eu começo a adicionar ativos com correlação positiva entre si, eu começo a andar para a direita, que é uma carteira menos ótima do que as carteiras que estão na mesma linha, né, de retorno. As carteiras
melhores estão para a esquerda, né? Que são de menor risco, né? Então eu estou piorando a minha carteira quando eu faço isso, né? Eu vou deixar de fazer? Não, porque muitas vezes isso é inevitável, né? Por exemplo, na Bovespa a correlação entre os ativos ela é forte. Na grande maioria dos casos ela é forte. Existem casos que a correlação é negativa, sim. Setores de maior risco, né? A gente pode passar a olhar isso historicamente e concluir que a grande maioria dos ativos tem correlação positiva. Até hoje em dia, dado a integração entre os mercados mundiais, com os ADRs e tudo mais, a correlação das bolsas entre si, né, ela aumentou bastante nos últimos 10, 20 anos. Antes era fácil você expandir a sua fronteira de eficiência você aplicando em ações de bolsas de outros países. Agora não, esse deslocamento já não é tão pronunciado como era antigamente. Bom, então esse é o cenário com correlação positiva, que é o aumento do risco. E aí eu trouxe um terceiro cenário, que é um cenário com correlação, né, com variâncias negativas entre os ativos. O efeito disso é que eu obtenho um risco ainda menor que os 12%. Ou seja, eu consigo montar uma carteira de mesmo nível de retorno se eu trouxer ativos com correlação negativa entre si. Pela multiplicação matricial, eu tenho fatores que vão subtrair outros, de tal sorte que eu vou chegar num risco menor. Ou seja, se eu trago ativos com correlação negativa, eu desloco o meu risco para a esquerda, né? Eu otimizo a minha carteira. Tá bom? Então, essa é a ideia, né? A gente vai fazer no próximo vídeo o cálculo manual da multiplicação de matrizes para relembrar o pessoal aí que não lembra como é que se multiplica a matriz.